Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Estamos em julho de 2024 e eu convido você a meditar em Provérbios juntamente com esse canal. E convido você a assistir esse vídeo e depois compartilhar com pelo menos 5 pessoas, para que essas pessoas possam receber a palavra de Deus e crescer no conhecimento de Deus. Vamos ler Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1 nos fala assim, versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Quem escreveu o livro de Provérbios foi o rei Salomão. Ele era filho do rei Davi. Aí depois, por que ele escreveu Provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Quando você lê Provérbios, você aprende a sabedoria, você aprende o ensino, você entende as palavras de inteligência. Então, se você quer ser mais inteligente, leia Provérbios. Tem um provérbio que dizem pelas ruas que se você quer ser inteligente, você precisa andar com as pessoas inteligentes, que a pessoa com quem você anda, dize-me com quem você anda e eu te direi quem você é. Se você quer se tornar uma pessoa mais sábia e inteligente, você deve procurar pessoas inteligentes. E Salomão deixou aqui registrado no livro de Provérbios as palavras de inteligência. Versículo 3. Escreveu provérbios para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não sei o que é justo e o que não é nessa situação. Se você medita em Provérbios, o livro de Provérbios fala a respeito de todos os assuntos da vida. Então você vai ter mais facilidade na hora em que se deparar com problemas para entender qual é o caminho correto. Versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Você tem algum familiar que é jovem, que tem 17, 18, 19 anos? Você deve pensar assim, o livro de Provérbios é muito difícil. Pelo contrário, você deve compartilhar esse vídeo com pessoas que são realmente jovens, porque o jovem, ele não sabe, por exemplo, que ele precisa tomar uma decisão muito rápida na vida dele, de se entregar para Deus o quanto antes, para que ele possa ter uma vida de riqueza e de prosperidade. Tem muitas pessoas que não querem dizer para os seus filhos que eles precisam encontrar o caminho de Deus de maneira rápida. E eles dizem assim, deixa ele, deixa ela, que ele vai batendo a cabeça e depois um dia aprende. E tem pais que tomam essa postura com relação aos seus filhos. E os seus filhos ficam por anos sofrendo e esses pais permanecem insensíveis. Já vi pais dizerem assim, quando você tem um filho, ele é como se fosse um pintinho de uma galinha. Ele nasce e ele tem que aprender a seguir a vida sozinho. E esses pais são aqueles que têm os seus filhos que ficam muitas vezes com 30, 35 anos, que ainda não se casaram, ainda não encontraram um propósito e estão perdidos na vida. Talvez você seja essa pessoa que tem 30, 35 anos e ainda não encontrou o seu caminho. Então, fica o convite de meditar em Provérbios para que você receba instrução e prudência, para que você receba conhecimento, para que você receba bom siso, bom juízo. Versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Versículo 5 nos ensina que Provérbios é um livro que foi escrito também para quem já é sábio. Porque o sábio escuta a palavra, ele escuta mais uma vez e ele consegue tirar mais lições e ensinamentos
e vai crescendo ainda mais em sabedoria e em habilidade do conhecimento. E o versículo 6: para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Salomão escreveu provérbios para que as pessoas entendam provérbios e parábolas e entendam a sabedoria. Então, nesses primeiros versículos, o Salomão explica para nós por que ele escreveu Provérbios. Provérbios, de maneira resumida, é um livro que serve para a vida. Agora, ele traz o primeiro conselho para a vida. Está no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja que Salomão fala assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou seja, é o princípio do conhecimento. Tudo começa no temor ao Senhor. O que significa temor ao Senhor? Temor ao Senhor poderia significar ter medo. No dicionário, temor significa ter medo, mas também significa ter muito respeito e muita consideração. É nesse sentido que este versículo está dizendo que o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor significa: aceite a Deus em primeiro lugar em sua vida, coloque todos os seus projetos diante de Deus e ande construindo uma vida ao lado de Deus, e você será bem-sucedido. O começo do conhecimento começa respeitando a Deus. Então faça uma oração agora dizendo: Deus, eu recebo o Senhor Jesus na minha vida. E eu quero que o Senhor tome toda a liderança da minha vida e me ensine como eu posso seguir essa vida de uma maneira realmente útil e que todos os meus dias eu receba sabedoria para ter uma vida conforme a tua vontade. Faça essa oração e a partir de agora comece a estudar provérbios juntamente conosco aqui no canal e depois lendo a Bíblia. Procure uma igreja para que você comece a frequentar de maneira regular. Faça parte da escola bíblica para que você tenha a chance de conhecer a Bíblia e os ensinamentos dela. Os ensinamentos da Bíblia vão fazer de você um homem melhor e uma mulher melhor. Muitos problemas nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família, com os seus pais serão resolvidos instantaneamente quando você conhecer e entender as palavras da sabedoria. É libertador quando você conhece a palavra e você entende o que você precisa fazer naquela situação que você não sabe o que fazer. Por isso é tão importante conhecer a Bíblia. Mesmo que você não queira, num primeiro momento, entrar em uma igreja, frequente e diga: quando vocês têm estudos bíblicos, participe dos estudos bíblicos, para que você possa conhecer mais a Deus. Você conhece a Deus por meio da palavra. Quando você estuda a Bíblia, você tem a chance de entender quem é Deus. Talvez disseram para você que Deus não dá a mínima para você, mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que várias pessoas passaram por dificuldades e buscaram a Deus e ele respondeu. Ele ajudou. Lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, eu não vou me alongar nisso, mas vou usar apenas esse exemplo. Um homem chamado Jairo estava com a sua filha enferma e ele foi até Jesus e disse que ela estava enferma. E Jesus disse: eu irei. E Jesus foi e deu saúde, deu vida para a filha desse homem. Então, quando você lê um texto desses, você vê que se você falar com ele, ele vai responder você. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, veja só o que o texto fala, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Só quem é louco leva a vida louca nessa terra, seguindo o lema: deixa a vida me levar. E tem muitas pessoas que estão seguindo a sua vida assim, no lema: deixa a vida me levar. Se você deixar a vida te levar, tem muitos homens
que estão quebrando a cara, porque eles estão se envolvendo com mulheres que carregam depois todos os seus bens que eles levaram anos trabalhando e conquistando, porque eles não conseguem ter domínio próprio em relação às suas emoções, em relação aos seus sentimentos. Trabalham, conquistam e de repente dizem: estou apaixonado. Se deixam levar por um sentimento e perdem aquilo que construíram. Igualmente, tem muitas mulheres muito competentes que estudaram, que se formaram, que têm o seu próprio negócio e de repente aparece um homem que no caminho delas e elas falam: "Ah, estou apaixonada". E de repente esse homem é um gigolô, mau caráter e que carrega tudo aquilo que elas construíram pelo empenho e pela dedicação delas. Então, quando nós lemos Provérbios, nós vamos ver nos próximos capítulos que existem algumas recomendações sobre como você escolhe o marido, uma esposa, para que você possa ter uma vida feliz. Se você não coloca logo na sua mente, quando você é jovem, com 19, 20 anos, eu vou encontrar uma namorada e vou namorar com o compromisso de formar a minha família. E se você não tem logo no princípio a ideia de vou encontrar um, um jovem que seja comprometido com o reino de Deus para formar a minha família, mas se você ouve o conselho que está sendo espalhado pela terra, você é muito jovem, você tem que aproveitar a sua vida, você tem que ficar com muitas pessoas. Se você escutar esse conselho, você vai estar abrindo um espaço para a destruição da sua vida. Lamentavelmente, tem muitos pais que falam isso para os seus filhos hoje. Você é muito jovem, aproveite a vida. Namore muitas pessoas. Mas quando se trata de falar isso para as meninas, eles já falam o contrário. Tem muitos pais que são repressores. Querem dizer: você tem que encontrar um homem e casar logo. E tem outras pessoas que falam para as próprias meninas, muitas mães que dizem: você não pode casar com o primeiro. Você precisa ficar com muitos para que você possa entender melhor a vida. Esse é o conselho do mundo, mas o conselho da Bíblia é: procure construir a sua vida logo. Porque quando você estabelece um bom propósito, um bom objetivo de namorar uma pessoa certa, você encontra responsabilidades, comprometimento, aliança, compromisso. Isso permite que você prospere e cresça junto com uma pessoa. Conheço algumas pessoas que ficaram muitos anos trabalhando para conseguir riqueza, completaram seus 33, 34, 35 anos, conseguiram sucesso na sua carreira e hoje têm medo de se casar, porque eles pensam assim: consegui muito dinheiro, como que eu vou saber se essa pessoa está comigo pelo que eu tenho ou se ela realmente me ama? E essa pessoa, desde os 33 anos, hoje essa pessoa tem mais ou menos 52 anos, 50 anos mais ou menos, e até hoje não se casou. Porque ao longo do tempo ficou sempre em dúvida: será que essa pessoa está realmente comigo? Será que essa pessoa vai estar comigo na hora da angústia, da dor, para me ajudar a prosperar e a crescer novamente? Então, isso aqui é só um exemplo, que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A palavra ensina que você deve procurar uma pessoa com quem você deve listar as qualidades dessa pessoa e dizer: eu quero me casar com essa pessoa, e levar em frente os desafios. E ser forte e resistente para que você possa ter esse relacionamento e vá adiante. Isso é só um exemplo. Tem muitos conselhos em Provérbios que nós precisamos estudar para conhecer a sabedoria e o ensino. Versículo 8. Agora, esse é o primeiro,
esse versículo 7 é um versículo chave de Provérbios. Se você colocar Deus em primeiro lugar e você fizer os estudos bíblicos e você seguir a palavra de Deus, não tem como você tropeçar. Não tem como você, como dizem por aí, se dar mal na vida. Porque você vai encontrar a sabedoria e você vai saber o que fazer em cada uma das situações, porque a Bíblia sempre vai trazer, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não erra, ela não falha, ela sempre acerta. Quando a palavra de Deus fala que alguma coisa é daquele jeito mesmo. Agora ele traz o primeiro conselho, que é o versículo 8. Fala assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então esses versículos 8 e 9 nos falam que nós devemos observar o conselho dos pais. Talvez você seja uma daquelas pessoas que nasceu em uma família onde o pai não é muito bom, onde a mãe não é muito boa, mas quando o versículo 8 e 9 fala para você ouvir o conselho do seu pai e não deixar a instrução da sua mãe, entenda esse texto da seguinte forma: Deus está dizendo: tome alguém para que você tome como seu exemplo. Olhe para algum homem e olhe para alguma mulher que você possa dizer: esse homem é verdadeiramente de caráter e tem muito bom exemplo. E se inspire nesse homem. Olhe para uma mulher que você vê que tem temor a Deus, que anda em bons princípios e que sabe dar bons conselhos. E siga essas pessoas. Tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de crescer em um lar onde o pai e a mãe são tementes a Deus e ensinam a Bíblia. Então eles nasceram em lares que são completamente despedaçados, onde o pai muitas vezes agredia a mãe, onde muitas vezes a própria mãe ensina a filha que deve se prostituir. Por incrível que pareça, existem mães que estão com as suas mentes tão pervertidas que elas levaram uma vida sendo entregues muitas vezes pela própria mãe, que vendeu ela como prostituta, e elas consideram aquilo como padrão normal, porque elas próprias não tiveram referência. Tem um filme chamado Filhos do Sol, onde aparece no começo do filme uma família do Nordeste, onde o pai e a mãe têm muitos filhos e precisam dar comida para os seus filhos. Então eles têm uma menina de mais ou menos 9 anos. E vem alguns compradores de meninas e eles vendem essa menina para pegar o dinheiro para dar comida para os outros filhos. E essa menina é colocada dentro de uma casa de prostituição desde os 9 anos. É uma realidade que é triste, mas que acontece no Brasil e também em muitos outros países. O que uma criança dessa, que foi colocada com 9 anos em uma casa de prostituição e que foi forçada a se prostituir, pode pensar ao longo da vida se ela não tem um encontro com Jesus e se ela não tem a chance de ouvir que ela não teve culpa de ter sido colocada nessa condição. Talvez ela vai crescer, é uma criança com 9 anos, ela ainda está com a sua formação psicológica, emocional, como ser humano ainda em formação. Muitas vezes nós julgamos uma mulher, imagine alguém que não conheça a história dessa menina e conheça ela com 20, 25 ou 30 anos se prostituindo como se fosse algo normal. É muito fácil apontar o dedo e dizer: olha ali a prostituta. E de repente ela tem uma história por trás daquilo e de dizer: desde os meus 9 anos eu estou aqui. Nunca me deram chance de educação. As pessoas que me trataram não agiram como pai, como mãe para mim. Mas se você começa a ler a palavra de Deus, você vai perceber que o que fizeram com você, se você é uma dessas pessoas, fizeram com injustiça. Talvez você possa julgar um pai e uma mãe dessas, mas veja que o motivo que o pai e a mãe fizeram de vender essa menina de 9 anos é para dar comida para outros filhos.
Então, tem muitas coisas que nós queremos julgar, mas nós não conhecemos toda a verdade, não conhecemos toda a história. Antes de julgarmos, precisamos conhecer o que está por trás daquela história, o que aconteceu ali. Então, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Nem sempre o seu pai e a sua mãe vão ser a melhor pessoa para você se inspirar. Mas procure um homem e uma mulher que sejam tementes a Deus, que você possa ter como seu pai e como sua mãe. Tem muitas pessoas, e se você é cristão, faz parte da igreja, muitas vezes Deus vai colocar pessoas problemáticas no seu caminho. Pessoas que vão contar histórias que não são bonitas, são histórias terríveis, mas que você vai ter que ser a mãe espiritual, o pai espiritual dessas pessoas, para trazer a palavra de Deus e o auxílio para que elas consigam ser resgatadas dos seus próprios sentimentos, das suas emoções, dos seus sofrimentos. Não justifique os seus atos de agressão contra sua esposa dizendo: o meu pai fazia isso, então eu aprendi com ele. Não justifique as coisas erradas que você faz dizendo: a minha mãe já era assim, por isso eu sou assim. Quando o texto fala: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, o texto está partindo da premissa de uma família tradicional. Quando o pai e a mãe são tementes a Deus, os pais eles querem o bem dos filhos. Então, escute, se você teve o privilégio de nascer em uma família onde o seu pai ensina você, onde a sua mãe quer o seu bem, onde você foi cuidado, onde você recebeu respeito, acesso à educação, à saúde, então agradeça a Deus e escute os conselhos deles, porque isso será diadema de graça. Diadema é como uma coroa. Imagine uma coroa de graça para a tua cabeça. Significa que você vai ser honrado. São reis e rainhas que usam coroas, diademas na cabeça. O texto está dizendo que se você obedecer o seu pai e a sua mãe e andar no caminho correto, o que o texto quer dizer, na verdade, é que se você andar no caminho correto, você vai ser honrado. Todos os lugares em que você chegar, você vai ser como se fosse um rei, como se fosse uma rainha, como alguém que recebeu sucesso na sua jornada. E serão como colares para o teu pescoço, ou seja, quem usa um colar está bem arrumado, está enfeitada, está arrumada, está no lugar certo, está com sucesso. Você vai ser bem-sucedido, você será bem-sucedida se você ouvir os conselhos do seu pai e da sua mãe. Esse é o primeiro conselho. Então veja, siga a Deus. Segundo, ouça os teus pais para que você tenha uma boa vida. Agora o terceiro conselho, versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Versículo 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. 12. Traguemo-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. 14. Lança a tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. 16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então esses versículos aqui, do versículo 10 até o versículo 16, fala que todos os dias nós recebemos muitos convites. As pessoas que praticam o mal, elas têm uma característica. Elas amam chamar outras pessoas para praticarem o mal. É uma pena que nós estamos vivendo dias em que os bons ficam com a boca fechada. Os que são da igreja, os que são cristãos, os que seguem uma vida de disciplina, que seguem uma vida que obedece uma rotina, ficam quietos. Muitas vezes guardam para si mesmos o bem que carregam consigo. Enquanto que os que são maus vivem logo cedo procurando pessoas. Perceba, aqueles que vendem drogas, eles vão na porta da escola
para vender a droga, para corromper os jovens. Aqueles que vivem se prostituindo, eles falam: é legal ficar com muitas pessoas. Faça a mesma coisa que a gente faz. Aqueles que agem com corrupção, eles ficam procurando outras pessoas. Olha ali, ó, a gente pode ganhar um dinheiro fácil. Mas nós não vemos esse comportamento nos cristãos. Aonde estão os pregadores que dizem: vamos sair para fazer ações de evangelização, vamos distribuir folhetos nas portas das escolas, vamos criar projetos para divulgar palavras em favor do casamento? Tem muitas pessoas que estão dizendo assim, hoje, nos dias atuais: eu caso e se não der certo eu separo. As pessoas já vão com esse pensamento. As pessoas vêm e dizem assim: a política não dá certo, é todo mundo ladrão. Mas tem muitas pessoas que estão comprometidas em fazer a coisa certa, só que elas têm dificuldades de fazer passar os projetos das coisas certas porque elas dependem da votação de outros políticos. E as pessoas elas sempre olham para o lado ruim. Então esse texto fala o seguinte: na vida nós vamos receber mais propostas para o mal do que para o bem. Você precisa prestar atenção, dependendo do ambiente em que você está, você vai receber mais projetos para o mal do que para o bem. Escolha o ambiente em que você está. Se você está cercado de pecadores, de pessoas que só fazem coisas erradas e que estão o tempo todo te convidando para fazer coisas erradas, saia desse ambiente. O texto aqui do versículo 10 até o versículo 16 fala que essas pessoas elas não ficam sossegadas enquanto elas não praticarem o mal. Elas têm que fazer o mal para alguém. Elas têm que roubar, furtar, enganar, trapacear, vender o que é indevido, querer corromper, mostrando um vídeo, muitas vezes com conteúdo indevido, pornográfico, para você, dizendo assim: assista isso. Se alguém te mandou um vídeo desses no teu WhatsApp, diga para a pessoa: eu não aceito esse tipo de conteúdo, porque a pornografia perverte o seu pensamento, toma a sua energia, faz com que você fique com baixa produtividade, impede você de conseguir se firmar em um relacionamento para formar a sua família. E depois, pessoas que ficam submetidas, expostas muito tempo a isso, têm dificuldades de manter o seu relacionamento, porque a sua mente guarda memórias de conteúdos que trazem o mal. As pessoas que furtam uma vez são tentadas a ficarem no furto. Pensam assim: eu furtei uma vez, consegui vender aquele celular, vendi aquele relógio que eu furtei, a pessoa não me viu, e pegam um hábito de viver vendendo coisas de maneira facilitada. Muitas pessoas ficam presas no tráfico porque elas encontraram uma forma de ganhar dinheiro fácil. Então, veja que todas as situações que as pessoas fazem de errado acabam corrompendo, pervertendo. Algumas pessoas aprenderam a fumar porque receberam o convite de alguém na escola, aprenderam a beber porque disseram: vamos tomar um gole aqui, e depois acabaram caindo nesses vícios e depois não conseguiram se libertar, ficaram presas nessas situações porque se deixaram levar. Não aceite convite algum, nem proposta alguma. Tem um outro hábito que muitas pessoas adquirem, que é o de falar mal a respeito das outras pessoas. A pessoa vem, começa a fazer rodas, falar mal dos outros. Fuja dessas rodas de fofoca. O tempo que você gasta falando mal da vida dos outros, tendo inveja dos outros. Tem pessoas que ficam em rodas só para prestar atenção na prosperidade do próximo. O outro comprou um carro novo, comprou uma casa nova, terminou a faculdade. Faça o mesmo que essas pessoas de sucesso estão fazendo. Siga a sua vida. Ande com pessoas que têm um projeto de seguir a Deus.
Ande com pessoas que têm um projeto de obedecer os seus pais, de terem um homem e uma mulher como referência, de terem pessoas como referência. Imite as pessoas que tenham sucesso. Fuja das pessoas que não têm sucesso. Essa semana estava lendo uma notícia sobre uma mulher muito rica que foi presa ontem. Foi agora, por esses dias aí que eu estava lendo a reportagem. E ela foi presa e as pessoas descobriram que ela falsificava cartões de crédito. Então ela conseguia sacar muito dinheiro, fazia viagens internacionais, comprava bolsas de 40 mil reais, 200 mil reais. E muitas pessoas poderiam pensar, ela é uma pessoa bem-sucedida, mas ela apenas era uma golpista. E ela deu esse golpe por um período de 6 anos, pela reportagem. Mas depois de 6 anos ela foi descoberta. Talvez ela deu o golpe no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e ela pensou, nunca que vão me descobrir. Porque, obviamente, para ela fazer essas falsificações, ela descobriu como que se emite um cartão, como que se faz para sacar, como que faz para deletar o cartão. Ela tinha toda uma estratégia. E muitas vezes a pessoa pensa, você vai se dar bem, a polícia nunca vai descobrir, você vai conseguir viver muito bem. E de fato, essa mulher viveu muito bem durante esses 6 anos. Mas as pessoas que vão sendo enganadas, que vão sendo destruídas, vão deixando um rastro e de repente a polícia começou a investigação e ela foi presa. E agora todo o dinheiro que ela arrecadou, eles foram na casa dela e descobriram carros, e a casa que ela morava vale 6 milhões de reais. E tudo isso foi colocado pela justiça, vai ser vendido para pagar todos os prejuízos que ela causou. Não ande com quem faz coisas erradas. Cedo ou tarde, você vai ser descoberto e você nunca vai ter firmeza e segurança na sua vida. Faça a coisa certa. Você pode não conseguir toda essa riqueza, mas esse tipo de riqueza é um tipo de riqueza que sempre vai deixar você na insegurança. Construa sua vida. Ande com Deus, estude, procure um trabalho. Se você quer ser uma pessoa bem próspera, abra sua empresa, abra o seu negócio. Você não é obrigado a fazer a faculdade. Tem muitas pessoas que não fizeram faculdade, que estudaram apenas até a 5ª série, abriram uma distribuidora de águas, mas eles aprenderam a administrar bem o seu negócio. E esses são pessoas que estão muito ricas. Outro dia vi um homem milionário, com 2 carros caríssimos, e estavam entrevistando ele, perguntando para ele, como você conseguiu essa riqueza? Ele disse, comecei vendendo água, depois prestei atenção no meu patrão, que ele tinha uma distribuidora de água, e comecei a conversar com ele e aprender como administrar um negócio. Ele foi me ensinando como abrir uma empresa, como conversar com o contador, como começar um negócio. E ele começou o negócio há muitos anos atrás. Ele começou com uma pequena loja de distribuidora de água e ele foi crescendo. E o que ele faz? Ele tem várias lojas na cidade dele, onde ele faz distribuição de água, água mineral. E ele tem tantas lojas que ele conseguiu ter um patrimônio enorme, sendo empresário. Mas ele entende tudo de administração, contabilidade, tem toda a estrutura de gestão e administração de recursos. Você não precisa necessariamente fazer uma faculdade para que você possa prosperar. Esse homem, com a 5ª série, mas com o conhecimento certo de empreendedorismo, conseguiu prosperar. Então, eu estou falando aqui desses exemplos, dessas matérias, dessas reportagens, porque nós precisamos abrir a nossa mente para entender aquilo que nós queremos. Se você quer prosperar, não existe pecado nenhum em você ser rico. Você pode pedir a Deus isso. Mas uma coisa é certa: fuja dessas pessoas que fazem convites para coisas erradas.
Versículo 17. Pois debalde. Debalde é uma palavra que significa de maneira inútil. Então, aqui está dizendo assim, pois de maneira inútil você estende a rede à vista de qualquer ave. Porque se você coloca a rede na frente do pássaro, ele vê que você armou a cilada para ele e ele não cai. É debalde, é inútil que você coloque a rede para pegar um pássaro na frente dele. Você arma a arapuca quando o pássaro não está vendo. Coloca o alimento ali e ele cai na armadilha porque ele não sabe da cilada que foi armada. Mas, veja o que o texto fala. Fala que estes que convidam as pessoas para fazerem o mal, se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. O que o texto de Provérbios fala é que essas pessoas que fazem coisas erradas são muito tolas. Fazer a coisa errada é tão tolo que é como se a pessoa estivesse armando a própria arapuca e ela própria vai cair nela. O que o texto está dizendo é que até o passarinho é mais inteligente, porque o passarinho, quando ele vê a armadilha, ele não cai. Mas quem faz o mal se julga tão inteligente, tão rápido, tão mais esperto que a polícia, tão mais esperto que os outros, que ele pensa assim, eu nunca vou cair. Mas são tolos, porque eles vão cair. Com certeza eles vão cair. Podem se dar bem por um tempo, mas eles com certeza vão tropeçar. Por isso que você não deve andar no caminho errado. Versículo 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ganância é a ânsia de ganhar mais. Por isso que é a ganância. Ganhar mais é ansioso para eu quero ganhar mais. Aquele que é ganancioso, que sempre quer ganhar mais, que tem um espírito de ganância, acaba sendo destruído. Ganância é diferente de ambição. Ambição é o desejo de prosperar, é o desejo de crescer. Tenho a ambição de ser um médico. Tenho ambição de ser um advogado. Tenho ambição de ser um grande empresário. Tenho ambição de ser um pregador da palavra de Deus. Porque você também pode ter essa ambição, desejar ser um pregador da mensagem do reino de Deus. Tenho a ambição de conhecer muitos países. Então, tenho a ambição de formar a minha família. Então, a ambição é algo que as pessoas precisam ter. Você precisa ser ambicioso, você precisa ser ambiciosa. Porque o contrário do ambicioso é o preguiçoso. É aquele que não quer nada da vida. É aquele que não pensa nada a respeito da vida. Você precisa ter ambição. Mas o ganancioso é aquele que quer ganhar mais. Então, dando um exemplo, se uma consulta médica custa R$ 200 pela tabela do Conselho de Medicina, a pessoa fala, eu vou cobrar 400. Né? Então a pessoa ela sempre quer, ela quer além daquilo que ela merece, sem ter feito por direito, sem merecer. Então o ganancioso, ele nunca está satisfeito. O ganancioso, como ele sempre tem, como ele é ansioso para ganhar mais, além daquilo que ele merece, ele sempre vai querer, ele sempre vai ter no coração dele uma vontade de trapacear. Se, por exemplo, um celular vale 10, dando um exemplo assim, e ele pode cobrar 20, porque a pessoa para quem ele vende é uma pessoa que não sabe do valor correto do produto, ele engana a pessoa. Porque ele fala, vou ganhar mais. Peguei aqui esse otário, peguei aqui essa pessoa, essa vítima, enganei ela. Porque ele não é honesto. Por isso que o texto fala que tal é a sorte do ganancioso. O ganancioso, ele vai fazer coisa errada. Porque como ele tem ânsia de ganhar mais, e ele não tem a ânsia de ser justo, de ser verdadeiro, ele vai enganar os outros. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Tira a vida porque a pessoa pode enganar uma pessoa que não vai aceitar o engano e pode buscar vingança. A pessoa pode, uma pessoa que é gananciosa, como ela sempre está trapaceando e enganando, ela sempre vai ter as pessoas que foram enganadas para ela se esconder. Acaba sendo uma pessoa que não tem vida,
tem que ficar se escondendo. Agora, então, do versículo 10 até o versículo 16 fala para você não cair no erro. No versículo 17 e 18 fala que com certeza você vai cair na sua própria arapuca se você fizer coisa errada. E o versículo 19 fala para você não ser ganancioso, mas porque quem é ganancioso acaba tendo que ficar escondido, viver uma vida escondida. Agora, do versículo 20 em diante, o texto de Provérbios fala que a sabedoria está se de um lado nós recebemos convites para o mal, no versículo 20 para frente, nós vamos ver aqui que a sabedoria também nos chama. A sabedoria, ela convida todos os dias as pessoas para que conheçam ela. O versículo 20 fala: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta sua voz. 21. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. 22. Até quando, ó nécios? Nécios significa tolo, né? Significa pessoas tolas. Até quando, tolos, amareis a necedade? Necedade significa tolice, significa estupidez, idiotia. Até quando vocês vão amar agir como tolos, como imbecis, como idiotas, como pessoas que fazem coisas erradas? E vós, escarnecedores. Escarnecedores é o mesmo que zombadores, pessoas que zombam da vida, levam tudo como piada. Desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Veja que o versículo 22 fala para as pessoas tolas, para os escarnecedores e para os loucos que desprezam o conhecimento. Até quando você vai seguir essa vida, fazendo coisas erradas? Até quando você vai viver essa vida que não tem resultados? Até quando você vai continuar vivendo assim? Versículo 23. Atentai, ou seja, prestem atenção para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente, ou seja, vou derramar de maneira abundante para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Essa é a vontade que Deus tem para todas as pessoas. Ele quer derramar o espírito dele, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento, o espírito de discernimento, o espírito de iluminação para você tomar boas decisões. E vos farei saber as minhas palavras. Se você atentar para a correção de Deus, se você decidir que a partir de agora você quer mudar a sua vida, então Deus vai derramar sobre você o espírito dele para que você entenda as palavras dele. Agora, o versículo 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Versículo 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Versículo 26. Também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Versículo 27. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31. Portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. 32. Os nécios, ou seja, os tolos, são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Como essa mulher que eu falei, ela estava com a impressão de bem-estar, que nunca seria pega, mas agora foi descoberta e foi presa e vai perder tudo que conquistou pela corrupção. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Se você fizer a coisa correta, você não vai ter medo de nada, não vai ter débito nem dívida com ninguém. Vai ter um caminho que você prosperou pela verdade. Então, esses últimos versículos, nós vemos que no versículo 20 até 23, que se de um lado o versículo 10 até o versículo 19
falam que nós recebemos convites para fazer o mal. De outro lado, no versículo 20 ao versículo 23, a sabedoria grita e chama-nos para recebermos uma boa vida. Mas nós temos o direito de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Se você não ouvir, aqui o versículo 24 até o final, até o versículo 32, falam que aquele que não escuta vai chegar o momento em que vai clamar, em que vai gritar, em que vai pedir por socorro. É aquele momento em que a pessoa vai ficar chorando, se lamentando. Por que que eu não ouvi o meu pai e a minha mãe? Por que que eu não ouvi a palavra de Deus? Por que que eu desobedeci? E por que que eu me envolvi com essa pessoa? Mas quando chegar esse momento, você vai receber o pagamento por aquilo que você fez. A sabedoria, como o texto fala aqui, rirá da sua desventura. Veja aqui o versículo 26. Vou pôr aqui no topo. Eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. E em vindo o vosso terror, como a tempestade, veja, a tempestade surge de maneira repentina. Como no caso dessa mulher, ela foi descoberta de maneira repentina. Ela, com certeza, depois de 6 anos dando golpe, viajando para muitos lugares, enganando muitas pessoas, vivendo numa mansão que custa 6 milhões de reais, ela provavelmente pensou, nunca que vão me descobrir. Mas, de repente, bateram na porta da casa dela e a polícia disse, você está presa. Ela está agora presa. E como todo o esquema foi descoberto, todo o dinheiro que ela arrecadou vai ser usado para pagar as pessoas que foram prejudicadas. E o que restar vai ser pago para um advogado defendê-la. Então, em vindo o vosso terror como a tempestade, veja, a vida dela, que estava maravilhosa, virou como uma tempestade de repente. Em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, imagine a angústia, o aperto, que uma pessoa que está acostumada a viver em mansões, viajando, agora está dentro de uma cela, em uma prisão. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Então, na hora em que você faz as coisas erradas, Deus, ele tem um princípio. O princípio da semeadura. A semente é você que escolhe, mas a colheita você necessariamente precisa pagar. Então, isso aqui não significa que Deus nunca vai ouvi-lo, nunca vai ouvir a pessoa que fez a coisa errada. Ele vai ouvir, mas primeiro ele vai deixar a pessoa pagar as consequências das coisas erradas que fez. E a pessoa vai passar pelo choro, pela angústia, pela prisão, pela tristeza, pela depressão. Vai passar, até que ela pague aquilo que ela fez quando chega o tempo da justiça de Deus. E aí depois, se ela se mantiver humilde e buscar a Deus e se arrepender daquilo que fez de errado, então o Senhor mudará o cativeiro da pessoa. O que o texto está dizendo é para que você, que é muito melhor, você estudar provérbios, conhecer a palavra e fazer a coisa correta já de início, com a intenção de seguir uma vida com o temor ao Senhor. Veja que os primeiros versículos desse texto falam sobre o motivo pelo qual o livro de Provérbios foi escrito, para trazer sabedoria. Que você receba a sabedoria do Senhor nesse dia e decida andar no temor do Senhor.